Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de arquiteturas, metodologias e ferramentas de apoio 1. Nas duas últimas aulas a gente não teve nenhuma atividade prática. Essa aula a gente terá uma atividade prática interessante. E falando um pouco das duas últimas aulas, só para dar uma revisada, a gente tem dois conteúdos importantes nelas. Então a gente tem a arquitetura, cliente e servidor e o protocolo HTTP e HTTPS. Eu espero que vocês tenham curtido os dois últimos vídeos. Eles são menores que os outros. Eles são teóricos, então não teve nenhuma atividade muito importante, a não ser vocês testarem por conta o Postman, usando o código que eu passei para vocês no GitHub. E aí a gente vai começar uma nova parte do da nossa disciplina, beleza? O que a gente tem aqui, os nossos objetivos dessa aula, é a gente começar o novo conteúdo do MVC, que é uma arquitetura em camadas, é uma maneira da gente organizar o nosso código para que ele fique em camadas. E no meio dessas aulas a gente vai falar de alguns padrões de projeto, onde a gente consegue criar ou resolver certos problemas utilizando um conjunto de código pré-pronto, ou na verdade a gente vai ter que criar o nosso, só que uma ideia pré-pronta de como resolver aquele problema. Vou passar diversas vezes nesses padrões de projeto e é legal vocês darem uma observada, vou falar sobre eles, vou colocar links sobre eles para que vocês possam estudar em casa, beleza? Além disso, durante essas aulas seguintes, começando por hoje, vocês verão que a gente vai criar um aplicativo durante essas aulas. E não é simplesmente um aplicativo, então a gente vai criar um single page application. Eu acho que vocês já criaram algo assim nas disciplinas de LAEC 1, 2 e orientação a objeto 1 e 2. E nessa disciplina específica, a gente vai abordar uma SPA e eu vou dar uma revisada. Então hoje a gente vai começar uma revisão do que vocês viram, o que é uma SPA, e depois a gente vai partir para a criação e melhoramento do código dessa nossa SPA. Até porque essa disciplina, a ideia é a gente arquitetar ferramentas ou arquitetar softwares ou aplicativos de maneira mais concisa e mais organizada. Beleza? Então, chega de enrolação, vamos para os objetivos da aula. Então, o objetivo dessa nossa aula será falar sobre o nosso aplicativo SPA, gerenciar a página SPA por meio do Query Selector, modelar o nosso objeto de estudo do nosso aplicativo, vou falar mais para frente, criar uma página para listar esse nosso objeto, beleza? E por fim, a gente vai trabalhar com Surge.sh, que vocês irão, como tarefinha dessa aula, fazer o upload do site de vocês para que eu possa ver ele. Beleza? Então, bora lá e mão na massa. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para a prática. Antes da gente começar, vocês terão que fazer um git clone do meu repositório para esse projeto. Beleza? Então, o comando que vocês já sabem bem de cabeça é o git clone. E aí eu vou passar para vocês o endereço, vai estar na descrição do vídeo, desse repositório, desse nosso projeto do to-do list. Beleza? Então é rsdvigo, / to-do list SPA. A gente dá um git clone, ele vai clonar, e aí a gente entra dentro do nosso to-do list SPA. Quando a gente entra na pasta, vai ter alguns arquivos já criados, que é a estrutura básica do nosso projeto. A gente tem aí o arquivo index.html, o main.js, o main.css, o package.json e um arquivo de logo, que é a logo do nosso aplicativo. Beleza? Vou dar um Ctrl L aqui para poder limpar a tela. Mas antes da gente começar a desenvolver e programar, primeiro a gente precisa executar um comando chamado npm install. Vocês viram lá que tem um arquivo package.json. Ele tem um pacote só do npm que a gente está usando, que é o pacote server. Ele ajuda a gente a criar um servidor HTTP, facilitando assim os nossos testes. Porque aí a gente não vai abrir o arquivo HTML, a gente vai abrir esse servidor HTTP. E isso é bacana porque aí a gente consegue utilizar alguns recursos do JavaScript que
não são utilizáveis quando a gente usa o formato arquivo para abrir um arquivo HTML no nosso navegador. Bacana, né? Então a gente vai utilizar esse nosso server, esse pacote npm para poder criar um servidor HTTP. Então o primeiro passo é a gente instalar os pacotes que estão lá, que que estão descritos no package.json, e aí a gente só executa npm install. Possivelmente o Ricardo ou o Flávio já deve ter falado para vocês sobre esse protocolo de npm install, que é justamente para a gente instalar os nossos pacotes. E aí, no caso, a gente só tem um pacote, mas ele baixou todos os 78 pacotes que são dependências desse pacote. E aí, para a gente testar, o que a gente vai fazer é escrever server.barra. Então, quando a gente instala esse pacote server, ele nos permite executar esse comando. E como parâmetro para esse comando é a gente passar a pasta onde a gente quer criar o nosso servidor HTTP. Inicialmente não, sempre a gente vai criar na pasta atual, porque é nessa pasta que está os arquivos index.html, é nessa pasta que está os arquivos main.js, main.css e assim por diante. Então a gente vai executar o server.barra e esperar que dê certo, né? Bom, primeiro passo, quando ele termina de executar o comando, ele fica aqui na minha tela, ele fica marcando como se o programa estivesse rodando. Então eu não posso reutilizar esse terminal enquanto não dá um Ctrl C aqui para cancelar a execução desse programa. Mas por enquanto a gente não vai fazer mais nada além disso. E aí aqui a gente tem um endereço, igual o Express que vocês utilizam, npm start. Esse server ele nos dá um endereço com localhost e a porta 5000. Então eu vou copiar aqui. Ele já me informa que ele já foi copiado. Então se eu quiser depois ir partir para lá, né? Ele já me informa que já foi criado. Então se eu quiser já daqui já ir para o navegador sem precisar selecionar isso, copiar e colar. Então vou aqui no navegador e escrevo localhost 5000. E aí ele carrega o nosso esqueleto do aplicativo To-Do. Lembram que eu falei que esse nosso aplicativo ele vai ter 3 links, né? O listar as tarefas, adicionar tarefa e o sobre o aplicativo. E aí, para essa nossa parte do vídeo, a gente vai criar o nosso sistema de troca de telas, beleza? Então, a gente vai criar o nosso sistema de troca de telas. Então, quando eu clico aqui em listar tarefa ou adicionar tarefa ou sobre o aplicativo, tem que aqui aparecer a section, eu vou já mostrar como está no HTML, correspondente a essa seção do site. Isso você já deve ter visto, já deve ter feito nos SPA de orientação objeto 1 e 2 e no LAEC 1 e 2, né? Então você já deve ter visto algo parecido que normalmente se chama de esconde ou aparece, enfim. E a gente vai ver como que a gente pode fazer isso utilizando aquelas coisas da URL das últimas aulas, beleza? Tranquilo? Então vamos partir para o código. Abrindo aqui no meu code, né? Ou seja, pode ser o seu Sublime também. A gente tem alguns arquivos, como eu falei anteriormente. Então a gente tem o index.html, a gente tem o main.css e a gente tem o main.js, tá? O main.css nada mais é do que o CSS principal da nossa página inteira. Então aqui vai ter todos as propriedades CSS para alterar e fazer com que a nossa tela fique parecido com isso aqui, tá? Aqui no nosso main.js ele está vazio, mas é aqui onde a gente vai colocar todo o código correspondente à criação de funcionalidades do nosso aplicativo, tá? E aqui no index.html a gente já tem a nossa organização do nosso to-do list aqui bem simples, né? Onde a gente tem o nosso cabeçalho, a gente tem esse main com as seções. Observem que cada seção representa uma página do meu aplicativo. E aqui em cima eu tenho um menu que tem um LI, que uma lista, né? Então a gente tem uma lista com LI e cada elemento LI é um link, onde ele coloca esse hash home. Eu não sei se vocês já viram ou já estudaram o link, o href, o atributo href do A, né? Da tag A-HTML, ela permite você colocar até 3 coisas diferentes, né? Por exemplo, a primeira é você colocar um endereço HTTP aqui mesmo, né? Quero fazer um link que vai para o site do Google.
É colocar http://google.com e ele vai redireciona o seu usuário para o Google. A outra forma é a gente colocar um arquivo HTML específico. Então, vamos supor que eu tivesse um arquivo chamado b.html. Eu poderia escrever aqui b.html e, ok, ele vai carregar o arquivo HTML na tela do meu navegador. Beleza. Outra forma, outra coisa, outra informação, a gente pode colocar esse hashtag home. O que isso quer dizer? Que quando a gente coloca a hashtag home, a gente está informando para que ele tente encontrar na minha página uma div ou uma tag HTML, né, que tenha o ID igual a esse ID. A gente vai alterar o comportamento padrão do meu navegador, porque quando você faz esse tipo, a gente chama isso de âncora. É como se, vamos supor que você tivesse um texto gigantesco e nesse texto gigantesco você tivesse várias sections com esse ID, home, add e tal. E quando você clica, ele rola a barra de rolagem até esse elemento. O que a gente vai fazer é tirar esse comportamento padrão e colocar um comportamento diferente. Qual é esse comportamento que ele vai fazer? Ele vai pegar esse hash, né, essa informação do href e fazer uma troca de página. Ou seja, se eu clicar em adicionar tarefa, ele vai pegar esse add, vai pegar a div que tem esse id igual a add e fazer ela aparecer. Observe que aqui ele está com hidden. É um class name, né? Um class CSS, né? Se a gente vem aqui, o que é o hidden? Está aqui em cima. Ele dá um display none, que é para não mostrar aquele elemento, tá? Então, quando a gente clicar, ele vai pegar essa informação e a partir dessa informação vai fazer com que a section apareça. E vai fazer com que a section anterior desapareça, né? Ou seja, esconda e faça a troca. E onde a gente vai fazer isso? No main.js. Beleza? Então vamos lá no nosso main.js. Antes de tudo, a gente criar uma variável que vai guardar qual é a página atual do meu software, né? Do meu aplicativo. Então eu vou criar uma variável chamada current page. Essa current page inicialmente vai vir com hashtag home, tá? Por que hashtag home? Porque é a página inicial. Tranquilo? Então, a página inicial, current page, é o home. Beleza? E a gente vai criar uma função. Então, vou criar uma função aqui chamada de change page. Esse change page, ele vai ser executado toda vez que a pessoa clica, né? Então, se a pessoa clica no botão lá do href, né, do menu, ele vai ter esse atributo chamado evento. O onClick, toda vez que você cria uma função para ser chamada num evento onClick de algum atributo HTML seu, ou desculpa, de alguma tag HTML sua, o navegador passa para essa função um atributo chamado event, né, que está aí. Esse atributo evento, esse argumento, esse parâmetro evento, ele contém várias informações. Por exemplo, ele contém a posição do seu mouse, que você pode usar para fazer alguma iteração no seu site. Ele também tem um atributo chamado target. Esse target é a tag que a pessoa clicou. Então, se você coloca num div um evento de onClick, você vai não ter no target essa div que a pessoa clicou em cima. E é usando esse event.target que a gente vai resgatar qual é o href que a pessoa clicou. Ou seja, qual é esse hashtag add, hashtag home, hashtag about. E aí, baseado nisso, a gente vai fazer aparecer um elemento ou sumir um elemento. Bacana, né? Então, o primeiro passo, quando a pessoa clica para trocar de página, é fazer sumir a página atual, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Document.carrySelector e passar para ele a current page. Beleza. E dessa current page, o que a gente vai fazer? Vai pegar, usando esse document.getSelector, a gente pega o section usando esse hash aqui, né? Com o ID igual a esse hash aqui, esse current page. E aí a gente faz com que o class name receba o hidden. Rapidão, vamos ver se está ok, beleza? Então, toda vez que eu clicar num desses três links do menu,
ele vai esconder, independente qual é a página atual, ele vai esconder a página atual. E agora eu vou ter que trocar a página atual. Então, eu vou fazer com reach page, receber o evento.target. Ora, se esse evento, né, essa função change page está vinculado a um A, o event.target é um A. Beleza, né? Só que aí a gente vai pegar o hash. Por que o hash? Porque o href, vocês perceberam que ele tem um hashtag alguma coisa, né? E lembram quando eu falei que a URL ela é composta por vários elementos, né? Então a gente tem o protocolo, a gente tem o host, a gente tem a porta, a gente tem o path, a gente tem o carry string e por final a gente tem a hash. E aí a gente vai pegar esse elemento, né, de todo o conjunto do href da meu target, a gente vai pegar o elemento hash, que basicamente é esse hashtag home, hashtag about, hashtag add, tá? Então a gente vai fazer esse current page diferente. E aí por final, a gente vai fazer um carry selector para pegar agora o current page e tirar esse class name hidden. Por quê? Porque agora a current page já foi atualizada para o current page novo, né? Ou seja, para a página que a pessoa clicou para acessar. Só que antes de tudo isso, a gente precisa fazer um prevent default. Por que isso? Porque aqui ele vai prevenir que seja realizado o comportamento padrão de quando a gente clica no link, tá? Então a gente previne isso. Ok. Aqui, bacana, a função está criada. A gente criou uma função aqui no nosso main.js, só que a gente não chamou ela lá no nosso menu. E aí, para a gente testar isso, o que a gente vai precisar fazer? Observem que eu já deixei meio pronto aqui para vocês. O L ele possui um ID. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os filhos da UL e vincular para cada A desses filhos da UL, a gente vai vincular um listener, um ouvinte de evento. O que isso quer dizer? Que a gente vai vincular para cada A uma função quando a pessoa clicar naquela tag A. Bacana, né? Então, antes da gente fazer, antes da gente testar, a gente precisa fazer essa vinculação dessa função change page com o clique em cima daquele A, respectivo A, beleza? Para isso, a gente vai ter que usar o carry selector para selecionar o menu. Então, basicamente, a gente vai fazer uma variável chamada menu, onde a gente vai fazer um carry selector. Deixa eu só fazer aqui um document, né? Ponto carry selector e pegar o menu pelo seu ID, tá? Beleza? Bom, ok. Então aqui o nosso menu é essa variável menu, ela representa a UL. Para pegar os filhos do L, é só fazer menu.children, tá? Então vamos lá criar outra variável chamada menu item, que seria cada LI. A gente vai fazer menu.children. Ele vai me retornar um vetor onde contém cada posição desse vetor, o LI. E aí, para cada elemento desse menu item, a gente pode fazer isso usando um for ou um for each. Eu vou primeiro fazer um for, depois melhorar o código, mas vamos lá. Então, um i igual a 0, né? I menor do que menu item ponto. Deixa eu só liberar aqui para vocês. Aí, menu item ponto length, ok? Deixa eu só baixar aqui. Aí, beleza? Então ele vai iterar o i do 0 até o menu item length, né? Ou seja, passar por todos os LIs. E aí, para cada LI, a gente vai vincular essa função change page com o A. Mas para isso, então, o menu item na posição I representa o LI. Então, a gente vai fazer o seguinte, menu item na posição I. Menu item na posição I representa o LI. Dentro dele, a gente vai fazer um carry selector pegando o A. O A que é filho dele, beleza? Só que aí a gente vai fazer o seguinte, onClick, e
e passar para esse onClick a função changePage. Pronto. Então, o que a gente fez aqui foi vincular para cada A do meu index.html, né, que está dentro do UL menu, para cada A, vinculei a função changePage, né, quando a pessoa clica no onClick. Vamos lá para o nosso navegador e testar aqui. Então, vou tirar esse home aqui, dar um localhost 5000. Atenção, para que isso funcione, esse carinha tem que estar rodando. Tá? Se ele não tiver, executa esse aqui, server.bar. Vamos voltar lá. Não, F5, então quando eu clicar aqui, teoricamente, terá que carregar aquele meu H1 escrito adicionar tarefa. Carregou. Se eu clicar em sobre aplicativo, ok. Se eu clicar em listar tarefa, bacana, né? Observem que aqui não foi alterado, ó, não alterou para nenhum hash, alguma outra coisa. Por que não? Porque a gente veio aqui e escreveu isso aqui, ó, event.preventDefault. Então, aqui a gente previne que ele fique sujando com alguma outra informação, né, com a hashtag específica. Tá? O que isso pode causar? Que eu não consiga passar, por exemplo, o link especificamente para a página de adicionar tarefa ou de sobre o aplicativo. Eu só consiga passar a página inicial, que vai carregar esse listar tarefa. Falando nisso, ó, quando eu aperto F5, também não carrega o listar tarefa, que seria a página inicial. Mas isso a gente já vai resolver esse problema. Quando eu clico aqui ó, em listar tarefa, adicionar tarefa, ok, funciona, mas não fica aqui aquela hashtag alguma coisa. Então, é um trade-off, né? Então a gente tem assim, ó, uma maneira de não ficar sujando a barra de endereço para o nosso aplicativo, ou a gente pode acabar sujando e o legal é que eu vou poder passar um link com, por exemplo, aqui barra hashtag about e a pessoa vai cair direto na página do sobre o aplicativo, né? Então a gente vai usar essa técnica porque a gente vai acabar precisando dela, né? Ou vai acabar usando esse carinha aqui na nossa barra de URL, porque a gente vai precisar desse cara para que eu possa carregar o listar tarefas por padrão. Vamos voltar lá para o código então. Então o primeiro passo é a gente tirar esse event.preventDefault e testar o que acontece quando a gente tira ele. Vamos voltar lá para o código, vou apagar aqui, voltar para a página inicial e ó, quando eu clico aqui, ele dá o add. Quando eu clico aqui, dá o about. Quando eu clico aqui, coloco o home aqui. Se eu clicar aqui em about e dar um F5, ó, ele apagou o que estava aqui. Independente se eu estava na página no sobre, se eu estava na página do listar, se eu estava na página de adicionar, ele sumiu. Beleza. Então, para que isso funcione, ó, observa que a gente está fazendo o current page ser o home, né? Então, vamos na onde eu estiver, o home vai ser o current page inicial, né? Então, a gente vai mudar um pouco isso. E vocês observaram que quando eu aperto F5, ele não aparece a página atual. Eu quero que ele apareça o home. Eu poderia simplesmente só fazer, tirar o hidden lá da página do index.html e do section home e acabou, né? Mas vamos fazer um pouco mais inteligente. Vamos pegar esse aqui, que é o elemento que faz com que apareça a página, né? Então vamos testar agora, ó. Só copiei e colei essa página aqui e pau na máquina. Olha só. Independente do que está escrito aqui, o current page é sempre o home, né? A página inicial sempre é o home. Aí quando eu troco, obviamente ele troca, né? Mas se eu dar um F5 aqui, ele vai sempre carregar o home inicialmente. Por quê? Porque eu já estou setando, já quando começa a execução do meu código, eu setei para home, né? Mas eu não quero isso. Eu quero melhorar. Eu quero que ele carregue a section baseado no que está escrito aqui. Se a pessoa escrever about aqui, ele vai carregar about. Se a pessoa escrever aqui add, ele vai carregar o add. Se é home, ele vai carregar o home. Então, o que a gente vai fazer é pegar essa URL usando um objeto do JavaScript, que é o window.location. Ele guarda todas as informações do URL, inclusive o tal da hash. Então eu vou pegar a hash, ou se a hash for vazia, ele vai pegar e guardar como home, né? Então se a hash for vazia, ele vai colocar home.
Se a hash não for vazia, ele não vai deixar o home, tá? Então vamos lá para o nosso caso aqui, ó. Então quando eu cliquei, ó, vou deixar localhost 5000 para vocês darem uma olhada. Então quando eu carrego 5000, ele carrega o home. Por quê? Porque eu não tenho nada aqui, a hash está vazia. Mas se eu colocar a hash about, por exemplo, ele vai carregar para mim já o sobre aplicativo. Se eu colocar aqui add, ele vai carregar para mim o adicionar tarefa. Então, se eu passar esse link para qualquer pessoa acessar esse site, ele vai já direto para o adicionar tarefa e não para o listar tarefa. Mas, ó, continua funcionando quando eu clico em um ou outro. Bacana, né? Então, pessoal, essa era a primeira parte que eu queria mostrar para vocês. Vão tomar um café, bebam uma água, implemente essa parte. Daqui a pouco a gente volta. Bom, depois que vocês já tomaram aquele café, já agradeceram, a gente vai continuar com a nossa aula, onde a gente vai agora criar a página para listar a tarefa. Eu não sei se deu para perceber, eu acho que sim, que o aplicativo que a gente está criando é um aplicativo de criação de tarefas, listar tarefas, editar tarefas, finalizar tarefas e assim por diante. Então, todo o nosso aplicativo que a gente está fazendo é baseado em tarefas. É um aplicativo simples, mas que a gente vai ter bastante uso de padrões de projeto, de técnicas para que a gente possa organizar o nosso código de maneira eficiente. Tudo que eu estou passando aqui, possivelmente vocês devem ter visto isso em algumas outras aulas aí de LAEC, orientação objeto. E o bacana que eu coloquei aqui para vocês, a primeira parte da aula, é algo que vocês já viram, né? Que é a alteração de de página, usando o Query Selector, enfim, escondendo, aparecendo a seção e assim por diante. Esse código que eu fiz para vocês, ele é bem genérico, então ele funciona com qualquer aplicativo que vocês forem criar aí daqui para frente, tá? Mas vamos lá. Então o primeiro passo é a gente modelar o nosso dado. O nosso dado é uma tarefa, né? Então se ele é uma tarefa, a gente vai criar uma classe para poder, toda vez que criar uma nova tarefa, instanciar essa classe em um objeto, e toda vez que remove, enfim, a gente vai usar a orientação objeto aqui pesado. Pesado não, mais ou menos. Então o primeiro passo é a gente criar aqui um arquivo, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado task.js. Esse task.js ele vai representar uma tarefa do meu aplicativo. Então eu vou chamar de class task, padrão, vocês já viram isso. E essa classe task ela tem um constructor. Esse constructor ele recebe 3 coisas básicas, né? O primeiro é a descrição, o segundo é o código e o terceiro é a observação, né? Eu já vou falar o que são cada um desses 3 argumentos aí. Então, minha tarefa ela vai ter uma descrição. Por exemplo, comprar leite. Então, eu passei para cá a descrição, comprar leite. O outro, ele vai ter um ID. Esse ID é um código que é como se fosse uma chave primária das minhas tarefas dentro da minha lista de tarefas, tá? E o outro é a observação, que nada mais é do que uma complementação da minha tarefa. Por exemplo, a tarefa é fazer a tarefa de arquitetura. E na observação vai estar lá descrito o que é essa tarefa. É como se fosse um manual de instrução de como realizar aquela tarefa, enfim. Qualquer coisa que a pessoa queira colocar de observação aí na sua tarefa, beleza? E também a gente vai ter aqui algumas outras informações. Por exemplo, a data que foi criada essa tarefa. Então, toda vez que eu crio a tarefa, ele já vem com o valor padrão da data atual que eu fiz a criação da tarefa. Isso vai permitir com que meu aplicativo não crie tarefas. Eu vou criar uma tarefa hoje, mas eu quero deixar a data de criação ontem. Não, isso não existe. O nosso aplicativo criou a tarefa, ele coloca a data de criação como a data atual que você fez a inserção dessa tarefa, tá? E por padrão, ele também vai ter uma data chamada de finish date, que é quando eu finalizei essa tarefa,
igual a 0. Quer dizer que eu ainda não finalizei ela. Beleza? E também eu vou ter aqui um booleano, que é o isDone, que ele basicamente vai guardar true ou false, onde isDone igual a false representa que não foi feito, isDone igual a true representa que foi feito. Beleza? Então a nossa classe de tarefa está pronta. É um modelo bem simples, ele não tem muitas coisas, mas é legal que a gente consegue criar essas 3 tarefas super rápido, né? Ou criar essas tarefas, desculpa, 3. Essas tarefas super rápido, só dando new task e passando para ele essas informações. E aí eu tenho um objeto que representa a minha tarefa. Beleza? Antes da gente continuar, eu quero mostrar o que especificamente a gente vai fazer, tá? A gente vai criar, usando esse task.js, criar no nosso main.js 3 tarefas e adicionar essas 3 tarefas aqui dentro do L. E aí vocês vão ver que no nosso sistema vai aparecer lá 3 tarefinhas. Então, se o index.html não tem isso aí de vocês, coloca aí para mim. O L id igual a tasks e fecha o L, tá? Depois a gente vai vendo se vai dar certo ou não, tá? Beleza. Então, criei aqui esse task. E o mais importante, se eu já criei um arquivo novo JavaScript, eu já venho aqui no meu index e escrevo aqui, ó, um script teste JavaScript source task.js para que eu carregue esse arquivo. Porque senão, se eu começar a usar no main.js e não está carregado, vai dar um problema, uma dor de cabeça. Então, já deixa aí no seu index, beleza? Ok. Então, agora, o que eu vou fazer aqui no meu main.js? Eu vou criar 3 tarefas genéricas, comprar leite, comprar pão e, sei lá, comprar cookie. Essas 3 tarefas aqui que eu vou criar, elas inicialmente vai vir assim criado no código, mas a gente vai evoluir o nosso projeto para que a gente crie isso lá num formulário e guarde isso no local storage, tá? Então inicialmente vai ser aqui que eu vou guardar isso. Então a gente vai ter um vetor chamado, um vetor de tasks, beleza? Esse vetor ele vai estar vazio inicialmente. E aí a gente vai fazer assim, ó, tasks.push para colocar um novo elemento e vou dar um new task e passar para ele as 3 informações. Então a descrição, o ID e a observação. A descrição é uma string, então é comprar leite, por exemplo. O ID eu vou colocar 1 e a observação eu vou deixar vazio, beleza? Ok. Eu vou agora replicar esse código e só trocar aqui o ID e também trocar aqui, em vez de comprar leite, eu vou colocar aqui como comprar pão. Opa. Pão. E aqui eu vou colocar comprar cookie. Beleza? Beleza. Agora eu criei isso na memória do meu navegador. Então eu tenho lá um vetor, né? Então vou até rodar aqui para vocês darem uma olhada, para vocês terem uma noção. Então, estou aqui, adicionar tarefa, listar tarefa e tal. Se eu escrevo aqui tasks, ele vai mostrar um vetor com 3 objetos. Task, comprar leite, finish date, id, isDone, observation, create date, também está aqui criado. Exatamente do jeito que a gente criou aquele objeto, ele criou para mim essas 3 tarefas. Só que isso não está sendo mostrado no meu HTML. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma propriedade de todo elemento HTML, uma propriedade do objeto que representa aquele elemento HTML, uma propriedade chamada innerHTML. E aí, é usando esse innerHTML que a gente vai conseguir adicionar uma tarefa, ou vai conseguir listar essa tarefa fisicamente aqui no nosso navegador, tá? Mostrar isso fisicamente. Para isso, a gente precisa pegar uma referência desse UL aí que representa a tarefa. Então, se você ainda não criou esse UL aqui dentro da section home, cria agora, tá? Que é um UL com ID igual a task. Então, eu vou pegar essa referência. Então, vou fazer aqui de tasks element igual a document.carrySelector e passar para ele que eu vou pegar o tasks, né? O ID igual a tasks. Beleza? E aí, eu vou fazer um for em cima desse tasks, né, desse vetor de tarefas,
eu vou fazer um for para que eu possa andar em cima dele e pegar as informações e colocar nesse tasks element, pegar essa informação e encaixar nesse tasks element, né? Então eu vou fazer o seguinte, let task e guardar aqui a referência da tarefa, tasks na posição I representa a tarefa X, né? Bacana, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, simplesmente pegar esse carinha, né, que é o task element, e fazer um mais igual. Desculpa, inner HTML mais igual. Agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai escrever um LI, porque isso aqui é um L, né? Então a gente vai escrever um LI que contém somente a descrição da tarefa. Então, os outros depois a gente pode colocar, mas a gente vai colocar só a descrição da tarefa, tá? Para isso a gente vai usar um negócio chamado literal, né? É um string literal. Aqui eu posso misturar tanto string normal como variáveis de JavaScript. Então aqui eu vou escrever um LI, fecha o LI. Dentro do LI eu vou carregar somente a descrição, usando essa notação aqui, ó, hashtag, abre e fecha chaves, e aí eu vou escrever task.description. Certo? Então aqui, ó, task, que é task na posição I, então vai fazer um for. Para cada tarefa do vetor tasks, ele vai criar um LI e adicionar ao inner HTML do task element, que é o L. Vamos ver se vai dar certo? Vou dar um F5 aqui e testar. Olha só, e não é que deu certo? Então, para cada tarefa, eu fiz as tarefas aparecer aqui. Para cada tarefa nessa lista, eu peguei o documento, o elemento HTML, o L, com ID tasks, e adicionei um LI dentro dele. É isso aí. Agora é só pegar e adicionar outras informações, se a gente quiser. Mas isso que era a segunda parte da aula, tá? É o mais simples que a gente consegue. Então, quando clicar em adicionar, vai carregar o formulário sobre o aplicativo e tal. Mas aqui a gente já começa a perceber que tem alguns problemas, né? Olha só, a gente tem uma função aqui de troca de página, aí a gente tem uma função aqui de pegar o elemento e mostrar isso na página. Vocês vão ver, a gente vai começar a separar esse código, deixar um negócio uma bosta, não, tô brincando. Vai deixar um negócio bem legal, tá? E aí, por último, a nossa última parte do nossa aula, o que a gente vai fazer é basicamente usar esse site aqui, ó, surge.sh. Esse site, surge.sh, ele permite a gente publicar um site inteiro usando apenas o servidor deles para colocar, né, um servidor HTTP, e permite a gente criar o nosso próprio site com endereço próprio, tá? E aí a gente consegue pegar esse endereço e compartilhar com outras pessoas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para instalar é muito fácil, né? É só a gente executar npm install menos global surge. Então, vamos fazer o seguinte. Voltar aqui, apertar Ctrl C para cancelar, finalizar, né, o server e fazer o npm install -g, não precisa mesmo global, -g já resolve, surge. Então a gente vai esperar ele instalar. Ele vai instalar esse programa Surge. E aí, estando na pasta do projeto, a gente só vai executar um comando chamado Surge. E ele vai criar um endereço para a gente e vai subir esse nosso código para a web, tá? Então, vamos lá. E aí, ele fala só para executar o comando Surge. A primeira vez que vocês executarem, ele vai pedir para você criar uma conta, tá? E aí, para criar essa conta, você passa lá o seu e-mail, papapá, mas tudo pelo terminal. Uma vez que ele criou a conta, ele vai mostrar, se você executou o Surge dentro da pasta do projeto, ele
vai perguntar, olha, é essa pasta que você quer subir? É essa pasta. Aí você só aperta Enter e ele vai te mostrar qual vai ser o endereço aí que você vai colocar como domínio do seu site. Ele cria um endereço aleatório e você pode alterar ele, mas sempre tem que ter o .surge, .sh no final. Mas eu prefiro que vocês não alterem, deixe como ele cria, tá? E aí quando você aperta Enter, ele faz o upload do arquivo do seu site. E se você acessar esse endereço que ele falou, a gente tem exatamente o site rodando na internet. Professor, isso é muito louco. Sim, é muito louco porque vocês podem usar isso para fazer qualquer site que vocês estão desenvolvendo. Mas, detalhe, tem que ser um site estático, ou seja, um site que não tem nenhuma conversa com back-end, ou seja, não é um site que roda em Express ou roda em qualquer outro framework. Precisa ser um site estático, que é basicamente pegar lá um HTML e subir ele. E é isso que a gente fez. Fez um site que está perfeito e rodando na web, tá bom? Então, era isso para essa aula. Fique em casa, curte, comente e, por favor, se tiver qualquer dúvida, é só entrar lá no Moodle e eu vou responder as dúvidas ou mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Valeu, até a próxima e só agradece. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not